Nós queremos falar sobre um assunto muito sério nesse momento, porque nos últimos anos as mulheres conquistaram, sem dúvida nenhuma, cada vez mais espaço na sociedade. Seja no mercado de trabalho, na política, na ciência ou no empreendedorismo. Elas enfrentam desafios e quebram barreiras todos os dias. Mas, apesar dos avanços, ainda há um longo caminho a percorrer. Vamos ver aí uma nota sobre a trajetória das mulheres. Vamos acompanhar juntos. A história da mulher na sociedade é marcada por lutas e conquistas. Durante séculos, as mulheres foram relegadas a papéis secundários, com pouca ou nenhuma participação na vida pública. No entanto, sua presença e contribuição sempre foram essenciais para o desenvolvimento da humanidade. A busca por igualdade de direitos e oportunidades tem sido uma constante na trajetória feminina. Desde os movimentos sufragistas, que lutaram pelo direito ao voto, até as manifestações contemporâneas, a mulher tem reivindicado seu espaço na sociedade. Ao longo do tempo, as mulheres conquistaram importantes avanços em diversas áreas. Na educação, ingressaram nas universidades e se tornaram profissionais qualificadas. No mercado de trabalho, ocuparam cargos de liderança e mostraram sua capacidade de gestão. Na política, elegeram-se para cargos públicos e defenderam os direitos das mulheres. Apesar dos progressos, a luta pela igualdade de gênero ainda não acabou. A violência contra a mulher, a desigualdade salarial e a falta de representatividade em cargos de poder são desafios que precisam ser superados. No entanto, a trajetória da mulher na sociedade é um exemplo de força, resiliência e determinação. Pois é, como a gente pode ver, a conquista da mulher na sociedade é uma trajetória marcada por lutas, avanços e desafios. Ao longo dos séculos, elas ganharam voz, espaço e oportunidades. Mas ainda há muito a ser discutido, a ser conversado. Para falar sobre isso, nós vamos receber hoje a advogada Stephanie Azevedo, que é especialista em advocacia para mulheres. Seja bem-vinda, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, a gente sabe dessas lutas que se fazem necessárias para se garantir o espaço, mas muitas mulheres também deram esse pontapé inicial, né? Quem foram essas mulheres? Bom, a gente poderia dar como exemplo, né, a Maria da Penha, né, que se não fosse a luta dela e a insistência, a gente não teria essa lei tão importante, né, que vem desde 2006. A Berta Lutz também, que trouxe o voto, né, que conquistou o voto aqui no Brasil, lá em 1932. Então, a gente tem inúmeros nomes aí que mostra que uma mulher pode fazer a diferença, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, por fazer a diferença, qual você acha das conquistas a mais significativa ou as mais significativas? Bom, eu acho que, vou ser um pouco prolixa, voltar na questão da Maria da Penha, né? Mas se não fosse a lei que a gente tem de 2006, a gente não teria várias outras leis, como, por exemplo, a do feminicídio, né? A conquista da protetiva, que hoje é uma ferramenta tão importante para a mulher. Então, eu acho que a conquista dos direitos, né, das mulheres em si, que é muito recente se a gente for olhar para trás, né? É importante que a gente sempre faça essa revisitação e entenda que vale a pena essa luta, né, essa insistência, essa resiliência, porque estamos construindo aí pequenos degraus, né? Você falou uma coisa muito importante, que eu fiquei pensando aqui a hora que você estava falando. A conquista, ela pode ser pequena, de degrau a degrau, de coisinhas em coisinhas, de espaço em espaço, mas a garantia de que, de fato, nós estamos conseguindo, a questão não é igualar, mas conseguir fazer com que a mulher seja notada. Porque por muitos anos a mulher foi deixada de lado, não foi notada, não é mesmo, Stephanie? Exato, muitas vezes não protegida, né? A gente não tinha nem o direito a essa proteção. Sim. Né? Então, por exemplo,
a questão, até 1916, se a mulher não obedecesse o marido, ela poderia ser morta, né? Então, a gente quer essa conquista justamente para poder existir. Sim. Não é nada muito além disso, né? Existir com respeito, né? Com amor, com afeto. Então, cada degrau é o que eu costumo falar para as minhas clientes, né? Parece que a gente está enxugando gelo, mas uma gotinha que não cair no chão já vai fazer uma diferença para milhões de mulheres. E ainda tem muitas barreiras, né, que as mulheres enfrentam nos dias de hoje. Quais essas barreiras que nós mulheres costumamos enfrentar? Eu creio que hoje em dia a falta de informação, então a gente tem um ordenamento bacana, né, mas ele só consegue se tornar efetivo se essas mulheres entenderem, tiverem acesso a essa informação. Então essa forma, esse diálogo que a gente está tendo hoje, qualquer diálogo que abra espaço para isso é muito importante, porque muitas mulheres que não têm nem consciência do que elas podem, né, e a gente só consegue brigar pelo direito ou fazer valer aquele direito se a gente conhece, né? Então, hoje eu acho que a falta de informação, essa informação chegar lá onde precisa é a maior batalha nossa. A falta de informação e a informação errada que chega muitas vezes também, né? Muitos mitos, chega informação muito truncada, de uma forma muito deturpada, e às vezes aquela mulher. Vou dar um exemplo aqui que acontece bastante, aquele esposo que não aceita a separação e fala, vou tomar seus filhos, e aquela mulher que pode não conhecer direito, acredita que por ela não trabalhar fora, corre esse risco, e às vezes fica ali sendo agredida verbalmente, né, fisicamente. Então, é o conhecimento real, né? Bom, muitas mulheres, de fato, elas encontram na fé esse suporte que muitas vezes não lhe é dado na sociedade, não é mesmo? Então, é comum a espiritualidade estar nessa caminhada, nessa luta também, não é? É muito importante, porque eu acho que a espiritualidade, ela vem preencher aquela falta de olhar para ela mesma, porque a mulher, ela é muito socializada para o cuidar, mas para ela cuidar, ela tem que ser cuidada, né? Então ela vê em Deus, ela vê na espiritualidade, vê nessa fé, essa forma de cuidado. Se ela é morada do Espírito Santo, ela precisa cuidar do corpo, precisa cuidar. Então é muito importante, eu acho que vem realmente preencher essa lacuna, né, que muitas vezes falta. Sem dúvida. E uma das mulheres aí mais importantes na igreja foi Santa Dulce dos Pobres. Uma mulher com um trabalho incansável, dedicado aos pobres, sofredores. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela agora. Que alegria para nós, povo brasileiro, termos uma mulher que nos inspira, a primeira santa do Brasil, Santa Dulce dos Pobres, o nosso anjo bom. Irmã Dulce, através de sua missão, jamais servir, vem ensinar para todos nós, vem ensinar para a sociedade que é totalmente possível combater a ditadura da indiferença. Irmã Dulce, para nós, para os cristãos, para a sociedade, ensina que é possível amar, amar sem esperar nada em troca. Ela revolucionou a sua era, levando cuidado, cura e esperança para as pessoas, nos ensinando que é possível sim fazer grandes coisas através de pequenas ações. Irmã Dulce, ela foi capaz de transformar um galinheiro em um hospital, hoje uma das maiores obras filantrópicas do país, que dá um grande resultado para a sociedade, especificamente para o povo do norte e nordeste do nosso país. Que o exemplo de mulher de Irmã Dulce, com a sua ternura, com a sua firmeza, com a sua alegria e dedicação, nos inspire a sermos instrumentos de paz. Também para a igreja, Irmã Dulce é um grande exemplo de que é possível viver o Evangelho, de seguir os passos de Jesus. Que esta mulher, que é uma santa, a santa do Brasil, nos inspire a colaborar com as necessidades da vida social, com as necessidades dos nossos irmãos e que também nos ajude a sermos verdadeiramente igreja em saída, como ensina o Papa Francisco, tendo uma fé que é capaz de tocar o coração das pessoas. Santa Dulce dos Pobres, interceda por nós e que o seu exemplo contagie a todas nós, mulheres que queremos fazer do nosso coração um lugar para acolher os irmãos.
Sem dúvida nenhuma, Santa Dulce também enfrentou muitos olhares de julgamentos, né? Porque a mulher, você acha, Stephanie, que a mulher ela é cobrada para ser mais perfeita o tempo inteiro? Eu acho que sim, né? Eu acho que o sentimento de inadequação, ele é colocado dentro da gente desde pequenininha, né? Então a gente sempre está tentando se adequar àquela situação, independente de qual local a gente estiver, né? Então, a partir do momento que essas mulheres, elas vão lá na frente e mostram que somos adequadas e podemos ser, independente de como formos, né? É muito importante esse espaço. Hoje em dia, na sociedade em que vivemos, em como estamos organizados, o que você acha que precisa de fato, a primeiro pontapé para mudanças agora, nesse momento? Eu acho muito importante porque muitas vezes é visto que é uma luta entre homem e mulher, né? E entender que não, que na verdade a gente quer estar juntos, né? Então, que esse combate, a essa invisibilidade da mulher, precisa da participação dos homens também, porque nós, como mães, a gente quer um mundo melhor, não só para as nossas filhas, mas também para os nossos filhos. E para isso acontecer, tem que ter essa harmonia entre homem e mulher, né? Muito interessante isso que você falou, porque existe uma visão de que é uma luta, e não é. É realmente, de fato, uma união de forças. Uma união de forças. A gente vive hoje a quarta onda do feminismo, né? E quebrando esse estigma, que como a gente já falou, que existe muito estigma, né? Que o feminismo é esse combate. Não, a quarta onda é justamente esse pedido de ajuda aos homens para que juntos a gente possa construir um mundo melhor para todo mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, nós tivemos aí, acabamos de falar de Santa Dulce dos Pobres, que é um exemplo quase atual, né, de mulheres que fazem a diferença. Nós temos muitas mulheres ultimamente também que estão fazendo a diferença, né? Temos bastante mulheres, né? Tanto professoras, esportistas, a gente tem visto, né? A gente viu aí com a Olimpíada, né? Conquistas tão importantes, mesmo com a limitação que a gente sabe que o nosso país tem uma falta de acessibilidade ao esporte, né? Então a gente vê que as nossas meninas estão sendo muito bem representadas e até para que nossas filhas se inspirem e sejam futuros nomes aí de respeito e de destaque também, né? Com certeza, com toda certeza. Agora, quem está aí nos acompanhando, de repente nossa, mas eu queria dar esse passo. Eu queria realmente ajudar e fazer com que a mulher seja mais notada. Você tem algum conselho para essa mulher que está nos acompanhando? Eu acho que na verdade, primeiro de tudo, é você saber o seu valor, que é muito importante, que você confie em você, confie no seu desconforto. A gente tem que aprender a devolver o desconforto, né? E não julgar a irmã, né? Não julgar quem está do seu lado, porque esse julgamento, essa rivalidade feminina também dificulta imensamente a nossa luta. Então é acolher, e quando eu falo acolher você mesma. Bom, e para encerrar aí esse momento, né, nós vamos conhecer a história de uma grande mulher, Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Santa Teresa d'Ávila viveu por volta de 1500 na Espanha. Teresa d'Ávila foi uma religiosa, ela se tornou religiosa, consagrada e viveu no seu tempo, né, uma grande busca pela vivência da espiritualidade, pela vida mística, né? E deixou registrado todas essas experiências da sua vida mística, da sua espiritualidade. E por ter se tornado, então, essa grande mística, a Igreja reconheceu Teresa d'Ávila como doutora da Igreja. Além dessa experiência espiritual rica, né, de profundidade, de interioridade, Teresa também foi protagonista na fundação de muitos conventos na sua época, no seu tempo, realmente renovando a vida religiosa e trazendo para a vida religiosa todas essas experiências, né, de vida mística, de profundidade, de interioridade. Então, podemos dizer que Teresa d'Ávila foi uma grande mulher na vida, na história da Igreja, nos deixando esse legado da sua espiritualidade, deixando também o legado de uma renovação na vida religiosa e a proposta de uma vida espiritual significativa. Exemplos nós temos aos montes, graças a Deus. Por isso,
Você que está aí nos acompanhando, não deixe também de procurar o seu espaço e de, claro, se reconhecer como uma mulher que é enxergada e não como uma mulher que é invisível. Stephanie, muito obrigada, viu, pela presença aqui conosco hoje. Que a gente possa sempre falar sobre esse assunto, porque afinal de contas, quanto mais a gente fala, mais a gente conhece e mais a gente entende, né? Verdade. Muito obrigada. Agradeço a vocês. Obrigada mais uma vez.